vamos lá. De novo, o texto chama Estações Necessárias, está no livro Pão Nosso. Mandei para todo mundo aí para que vocês pudessem acompanhar lendo aí no WhatsApp. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os crentes, inquietos, quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegando, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. A estação seguinte, né? Ele está falando aqui para nós, sobretudo, que nós temos estações para cumprir e que essas estações elas são necessárias, elas não são opcionais, né? Elas não são algo que a gente consiga pular, que a gente consiga não cumprir com cada uma delas. E é importantíssimo quando ele começa ali explicando para nós que muitas vezes nós temos o olhar, né, sobre uma outra crença e ele chama a atenção dos espíritas, né? Ele fala: vocês consideram às vezes conhecedores de revelações porque frequentaram, né, a casa espírita, porque leram livros, porque enfim, e o conhecimento por si só ele não é tudo, né? Você saber não significa que você está fazendo, né? Saber e fazer são coisas distantes, são como ele diz aqui, estações, né? Mas acho que são estações distantes. Nós temos uma estação onde nós aprendemos o que fazer, mas depois passaremos pela estação do realizar, né? do colocar em prática. Gostaria de ouvir vocês, um pouquinho antes da gente fazer a nossa prece inicial para começar o Evangelho.
Vamos lá? Soninha tem que pegar o microfone, Soninha. Talvez ela tá falando, mas o microfone tá desligado. Esqueci. Eu queria ter acompanhado o texto, mas não é que tu falou que estava, Ricardo, no WhatsApp, no grupo? Mandei no grupo, isso. Mas se eu sair daqui, eu vou sair do aplicativo. Isso, vai. Para ir lá ler. Ah, não. Vou ficar aqui, desculpa. Eu escutei tu, mas escutei o povo berrando ali fora na rua. Então eu peguei mais a última parte. Vou ficar quietinha, tá? Mais alguém, gente, gostaria de comentar aí o texto? Ô, Ri, me corrija se eu estiver errado. O texto faz uma pequena comparação ali entre algumas crenças de religião ou doutrina e não sei se dessa forma, mas traz alguma crítica em relação ao fato das pessoas considerar saber algo um pouco a respeito de alguma delas e não estar fazendo de forma adequada, algo assim. O que ele está trazendo para nós é que muitas vezes o conhecimento em si ele não significa a sua evolução, né? Ele não, são etapas a serem cumpridas, e o conhecimento é uma das etapas, mas o conhecimento por si só, ele encerrado em si, ele é vaidade, né? Eu sei porque eu estou sabendo para mim, porque eu tenho conhecimento. Se o conhecimento parar nele, né, no próprio conhecimento, ele não promove a transformação. E aí o que ele está fazendo a comparação, que muitas vezes nós olhamos para uma outra crença e achamos que essa evolução, né, essa evolução dessa crença, quando ele fala que o católico, ao pedir perdão, acha que está conectado em Deus, o protestante, ao fazer os seus cantos, os seus hinos, os seus louvores, está conectado em Deus, mas também o espírita, pelo conhecimento, por um pouco de revelação que tem, por frequentar um pouco a casa espírita, também já está se considerando evoluído, né? E a evolução, ela passa dessa etapa do conhecimento para uma etapa da realização, do fazer. Entendi, que é onde ele faz a analogia com as estações, no caso. Isso aí, são estações. Ele coloca. Ele fala assim, ó: há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. É para dentro, né? Tem a ver com a mensagem que a gente ouviu hoje. A gente às vezes está distraído pelo mundo, fazendo um monte de coisa para não prestar atenção em si mesmo. E agora estamos todos nós mergulhados em nós mesmos, né? Todos nós vivendo com essa realidade de ter que lidar consigo. Ontem a Angélica falou uma coisa muito bonita, que ela estava assumindo o egoísmo dela. Isso é muito raro. Isso, eu diria, é muito raro mesmo. E essa mensagem aí, ela é muito clara, que não é você se batizar e aceitar Jesus que você vai estar salvo. Não é. É interessante também a gente pensar. Todos nós estamos reencarnados num planeta de expiação e de prova. Então, a gente tem que pensar assim: nós estamos a todo instante de nossa vida em prova. Então, não é só entrar num templo religioso, não é só você aceitar o Cristo, porque na verdade a gente vem falando que é cristão há 2 milênios, e até hoje a gente não conseguiu olhar para a gente mesmo. Essa lição é muito verdadeira. Eu sou o maior problema que eu tenho na minha vida, para mim mesmo, porque ainda é o velho homem que dirige minha vida. E eu preciso evangelizar esse velho homem
Só que eu não estou prestando atenção nele ainda. Eu fico distraído com as dificuldades dos outros, as minhas, como a Angélica falou ontem, muito legal, é a gente conseguir se ver. Quando a gente consegue se ver, perceber porque é muito grave isso. Na verdade, o pensamento e o sentimento vale tanto quanto a palavra e a ação. Então veja esse mundão que tem dentro de nós, que está tudo cru ainda, né? Isso é uma coisa realmente que a gente está iniciando a caminhada. Não quero alongar muito, mas eu vou contar um trecho. Acho que cortou aí, né? Sim, estamos sem áudio de vídeo do seu Celso. E um dia, tomando banho, ele viu que ele estava com lepra. E ele foi avisar Maria e Marta que estava indo fazer uma viagem que talvez não voltasse mais. Seu Celso, e na verdade, eles começa de novo, porque cortou aqui por causa da tua internet. Então, o pai de Lázaro, o amigo de Jesus, se chamava Simão o Velho. E um dia, tomando banho, ele descobriu que ele estava com lepra, então ele precisava sair de casa muito urgente, porque ele contaminaria os filhos, Marta, Maria e Lázaro. E ele fez o que precisava, doou todos os bens dele e se dirigiu ao buraco dos leprosos. No meio do caminho ele ia pensando, puxa vida, eu sempre tive Jesus como hóspede e nunca fiz nada a ninguém, vai ser uma oportunidade lá, junto aos leprosos, falar da mensagem do Cristo. Mas só que, veja só, bem na encruzilhada de descer para o buraco, com quem que ele se encontra? Com Jesus. Passou pelo pensamento, meu amigo vai me curar. Mas ao mesmo tempo passou pelo pensamento dele, mas e os que estão lá embaixo? E Jesus, lendo o pensamento dele todo, olha bem nos olhos dele, não fala nada, nem ele fala também. Ele só fala assim para Jesus, me abençoa, que eu estou indo lá para baixo. E Jesus abençoou e deixou ele ir. 2 anos depois, Jesus desce lá e cura todos aqueles leprosos que estavam lá embaixo, inclusive ele, que ainda não tinha morrido. Então, aquela decisão do Simão, na frente de Jesus, decidir não pedir para ser curado e descer lá embaixo, então, essa é uma decisão do cristão, né? Toda vez que o interesse pessoal estiver aqui dentro do nosso coração, vamos lembrar do velho Simão, né? Que o Simão optou em descer lá embaixo e ficar com os leprosos. Então, essa lição é a lição da religião, a religião que a gente traz dentro da gente, né? Falei demais, desculpa. Muito bom, seu Celso. Esse evangelho tá pancada, hein, gente? Gente, incrível. Muito bom. Acabou de me ocorrer aqui que se a gente tivesse, né, para mim, falando pessoal meu, né, se eu estivesse na casa trabalhando, a gente não estivesse passando por essas sessões de evangelho online, eu ia conseguir evoluir tantos pensamentos na minha cabeça em tão pouco tempo como a gente está fazendo aqui. É muita informação para a gente refletir, né? Muito mas bom, é muito bom ao mesmo tempo, né? Muito bom. Muito gostoso. Mais alguém, gente, gostaria de comentar o texto? Ou podemos avançar para o Evangelho? Ok, então vamos lá. Quem gostaria de abrir o nosso Evangelho hoje? Quem poderia abrir o Evangelho aí para fazer a leitura?
Pode ser eu? Pode ser. Você está com o Evangelho em mãos? Tô aqui. Então tá bom. Nós vamos fazer uma oração inicial. Eu vou pedir para o Zeca fazer a oração para nós. E aí, depois da oração, você abre o Evangelho para a gente fazer a leitura. Tá, Soninha? Ok. Então vamos lá. Todo mundo respirando fundo, mentalizando a imagem de Jesus. Nesse momento, Senhor, na nossa reunião, desse nosso encontro diário, desse nosso encontro de carinho, de reflexão, esse momento onde a gente se coloca diante da espiritualidade, buscando por força, buscando sabedoria para saber lidar com as dificuldades da vida, buscando nosso melhoramento. Rogamos também que a espiritualidade e a luz, nesse momento, possa estar com a gente, que cada um nesse momento possa estar recebendo um passe de luz, um passe energético, o necessário para cada um, para as nossas famílias, para as nossas casas, que isso possa acalmar nossos corações, que esse Evangelho de hoje possa entrar nas nossas vidas para nos ensinar cada vez mais, que a gente consiga aplicar toda a sabedoria, todo o conteúdo, todo o ensinamento nos nossos dias a dia, na nossa vida, em nós mesmos, no nosso aperfeiçoamento, que a gente possa trabalhar diariamente tudo aquilo que a gente vem aprendendo durante toda essa semana, com os nossos estudos, com as nossas reflexões. Rogamos ao Deus Pai Todo-Poderoso para que esteja conosco, nos auxiliando, nos ensinando, nos incluindo e também nos protegendo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Soninha, Vou pode abrir fazer. então. Isso. Eu tirei o vídeo porque a minha internet tá... Só na internet saiu o 4G. Tá bom, Aí para não ficar caindo eu vou tirar o vídeo, vou deixar só o áudio. tá bom. Vou abrir então. Abriu aqui na página 160, os infortúnios ocultos. Qual o capítulo que é? Capítulo 13, Capítulo 13. os infortúnios ocultos. Posso ler também, se quiser, Ricardo. Ah, mas com certeza. Então tá. Vou deixar meu celular aqui embaixo e vou ler. Todo mundo tá me ouvindo, né? Sim. Tá. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos as campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que permanecem no leito de dor sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham lhe pedir a assistência. Quem é essa mulher com ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de uma jovem que também se veste modestamente? Chega numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida porque, ao entrar, é cumprimentada com respeito. Para onde ela vai? Sabe até um quarto humilde onde mora uma mãe de família, cercada por criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, pois vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que seus protegidos não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimentos. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as crianças não sofrerão nem com frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas e no seio da mãe
não faltará o leite para amamentar os pequeninos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali, ao hospital, levar o pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que doa aos seus protegidos, que frequentemente costuma visitar. Ela não lhes pergunta qual sua crença, nem qual sua opinião, pois considera todos os homens irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, ela diz a si mesma: comecei bem meu dia. Qual seu nome? Onde mora? Ninguém sabe dizer. Para os infelizes, apesar de ser o nome desconhecido, é um anjo da consolação. À noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador católico, judeu, protestante, todos a querem bem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É para não insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar de sua jovem filha? É para que ela aprenda como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer fazer o bem, mas sua mãe lhe diz: o que você pode dar, minha filha? Oi, Soninha. Oi, Soninha, acho que travou aí. Se eu passar doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, pois dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Aprenda a costurar e poderá fazer roupas para essas crianças. Assim dará algo que vem de você. Isso não lhe parece suficiente? É assim que essa mãe verdadeiramente cristã prepara sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. É espírita? O que importa? Para a sociedade é uma mulher do mundo, pois sua posição assim o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação, senão a de Deus e da sua consciência. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até sua casa uma das suas protegidas que andava a vender bordados. Esta, ao reconhecê-la, quis pedir sua bênção. Silêncio, disse ela, não contes a ninguém. Assim também falava Jesus. Eu acho que até bateu alguma coisa sobre o que tu leu antes, né? A mensagem sobre as religiões, que não importa qual é a religião que a gente segue, o importante é o ato que a gente faz, a doação, o respeito, o carinho e o amor que a gente tem com as pessoas. Que Deus não vai olhar qual é a tua religião e nem a tua roupa, e sim os seus atos. É mais ou menos isso que eu entendi com a leitura. Obrigado, Soninha. Por nada, Ricardo. Mais alguém gostaria de comentar, gente? Me fez pensar, Ricardo, no quanto a gente... Me veio em mente também a questão da vaidade que a gente veio conversando, né? Da importância dessa questão da gente praticar realmente a caridade sem a vaidade, né? E o texto traz ali que ela ia ao encontro das pessoas com uma roupa humilde para não ofender com o luxo dela, né? Ensinando a filha dela a dar aquilo que a filha realmente tem de coração, ou de saber fazer alguma coisa para realmente doar aquilo de alguma forma. Me veio na mente fazer a caridade sem a vaidade, que muitas vezes a gente tem essa tendência de fazer o contrário, né? A gente observa, ou alguém talvez já tenha observado em algum momento, pessoas que fazem um tipo de caridade e publicam isso de alguma forma. Talvez essa, no meu ver, não seja a caridade que nos é ensinada ou que tem o objetivo de ser repassada, né? Eu queria sugerir uma avaliação nossa.
sobre o seguinte aspecto, né? A lição fala de um sofrimento de uma família que o pai está hospitalizado, né? A mãe está tentando cuidar dos filhos, né? Está tentando se fazer presente ali e está precisando de ajuda, não consegue tocar sem essa ajuda. E o tema da lição, né, que é infortúnio oculto, é justamente o papel dessa pessoa que vai descobrir essa família, que vai atrás dessa família, que cuida da forma como vai atrás da família, para não colocar a família também numa situação desconfortável, né, de gerar alguma inibição por parte da família, né? Então ela cuida da sua roupa, como ela vai de forma simples, e ela leva mais do que as coisas que eles precisam, mas leva também o alimento, leva, enfim, tudo aquilo que ela pode fazer. Agora, a grande questão está justamente aí, né? Nessa busca de quem está passando pela dificuldade, né? Não é a dificuldade oculta, né? Ela tem que ser buscada, ela tem que ser alcançada. E aí a reflexão que eu queria sugerir para nós é justamente essa reflexão de que a gente está vivendo um momento que muitas pessoas poderiam ser indiferentes à situação de necessidade. Nós, inclusive, né? Muitos de nós, em determinados momentos, estamos mais sensíveis, outros momentos não estamos tão sensíveis. E nós passamos por isso, muita gente precisando de ajuda, a maior parte da população precisa de ajuda, né? De algum tipo de ajuda, eu não estou falando aqui especificamente da ajuda material. E agora nós estamos vivendo um momento em que 100%, né, da população precisa de ajuda. Nós vamos viver esse cenário, nós vamos viver esse contexto. E muitas das pessoas que eram indiferentes à necessidade oculta do outro, a necessidade que não está à mostra, né? Muitos de nós que éramos indiferentes a isso, passando pelo que nós vamos passar, muitos vamos passar por necessidade, muitas pessoas passarão por necessidade. É comum a gente ouvir dizer que quando você fala assim, a pessoa é uma pessoa humilde, é uma pessoa que já passou por dificuldade, ela sabe o que é passar fome, então é comum quando você vai num determinado bairro mais pobre, quem faz parte dos grupos aí que já entregou cesta básica, já sabe disso, né? A generosidade dessas pessoas, as pessoas que recebem uma cesta básica que mal dá para ela pensa em dividir com quem está próximo, porque ela sabe a dificuldade da fome, ela sabe a dificuldade ali de passar necessidade. Então, quando ela recebe, ela tem generosidade. Esse tipo de transformação vai acontecer na nossa sociedade, espero que sim, né? Esperamos todos que sim, porque muitos vamos passar, uma boa parte da população vai passar, porque nós não sabemos o que vai acontecer com os empregos, o que vai decorrer de tudo isso, né? De tudo isso que a gente está vivendo. E uma vez passando pela dificuldade, quando né, a gente se recuperar e construir uma sociedade um pouco melhor, quando a gente vê alguém passando pela dificuldade, ou quando a gente perceber que pode ter uma dificuldade ali, a gente vai atuar, a gente não vai mais ser indiferente, né? A gente vai colocar a mão na massa, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, como essa moça do nosso evangelho fez na vida dessa família. Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de falar só um minutinho, que quando a gente fala em caridade, a gente imagina várias situações, né? Talvez agora, chegando no inverno, você vai pegar um agasalho, uma coberta que não usa mais, uma calça, um moletom e tal.
alimento, remédio. Acho que tudo isso é muito bom, muito importante. Na verdade, é até um exercício da verdadeira caridade. Porque só estou trazendo a reflexão de que muitas vezes a gente traz mágoa de alguém e a gente até aprendeu a conviver com aquela mágoa. E, na verdade, a caridade verdadeira, a caridade oculta, os infortúnios ocultos, são muitas vezes sentimentos que a gente traz dentro da gente e a gente não trabalhou isso. Então, compreendendo o outro como perdoando uma falta de alguém, reatando amizades que se romperam, eu acho que é um trabalho também, o sentimento também, eu acho que é caridade também. Então temos que pensar sobre isso também. Comentários aí, gente? Mais alguém? Eu achei interessante porque como que as coisas elas se associam, né? Eu cheguei um pouco atrasada, mas peguei o suficiente da mensagem primeiro e agora o Evangelho. Uma coisa me fez pensar como que as coisas se associam, porque assim, que oportunidade linda que está sendo dada para nós nesse momento. Nessa associação que me veio, o que eu pensei? Nós tivemos a oportunidade de saber que existe o conhecimento, que eu entendi que ele vem de fora para dentro, que nós tivemos agora, com a leitura do Evangelho, com os comentários, cada um falando, como foi dito, esse monte de informação que fica, parece um turbilhão na nossa cabeça. Eu não sei vocês, mas eu, depois que termino de o Evangelho, fico pensando em tudo, e até eu conseguir juntar todos esses pauzinhos, demora ainda um tempinho, mas está sendo muito bom para mim, né? Pensar em tudo isso que a gente tem falado, em tudo isso que a gente tem lido e que a gente tem ouvido, e aí agora acho que veio o Evangelho para arrematar, né? Porque assim, nós temos todo esse conhecimento que nós colocamos aqui dentro, e aí vamos então aproveitar essa oportunidade de pegar isso que está aqui dentro e trazer para fora, que é em forma de execução. E diante do que nós estamos vivendo hoje, o Evangelho foi claro para nós. Qual que é a melhor forma, qual que é a melhor atitude que nós temos a fazer agora? É exatamente a prestação dessa caridade. As pessoas que estão precisando, com os nossos amores, com as pessoas que a gente conhece, que não conhece, seja com bens materiais, seja com uma conversa, de repente. Quantas pessoas a gente vê, está ficando para dentro das casas e está com dificuldade de lidar com isso, né? De repente uma mensagem, um telefonema, Então, assim, eu acho que hoje veio assim para arrematar tudo que a gente está estudando, para falar assim, vocês estão no caminho certo, a oportunidade é essa, vamos lá, meu povo. Vamos se mexer e fazer alguma coisa. Falando um pouco mais, só um minutinho, viu, Zeca? Perdão, viu? É interessante a gente pensar nessa situação que a gente está vivendo, né? Voltando um pouquinho para trás, muitos de nós, eu me incluo, assistimos a tragédia lá de Brumadinho. E muitos de nós não orou pelo pessoal de Brumadinho. E agora a gente está se incluindo, porque isso pode ocorrer com todo mundo, uma chamada mais forte para a gente. Olha como Deus é maravilhoso, né? Muitos de nós não ficou sensibilizado com Brumadinho, mas agora a gente está se sensibilizando. Então, é uma chamada também. A gente tem que olhar com esses olhos, né? Olha a oportunidade que Deus está nos dando de chacoalhando de alguma forma a nossa alma. Falar, presta atenção, você é parte da humanidade. É isso aí, obrigado. Eu estava, né, depois desse, da fala da nossa amiga Kelly,
refletindo que talvez nesse momento que a gente vai passar, esse momento que a gente já está vivenciando, esse momento que a gente vai vivenciar ainda aqui no Brasil, onde a gente vai chegar ao ponto forte, pico dessa transição, a curva que o pessoal fala, é onde a gente vai ser levado à prova para realmente praticar a verdadeira caridade. Porque muitas pessoas vão estar passando por necessidade e vamos talvez presenciar momentos onde as pessoas vão estar dando muitas vezes aquilo que até vai faltar para elas, né? Então a gente vai perceber talvez se as pessoas realmente vão estar praticando a verdadeira caridade, porque às vezes vai faltar para si e assim eles vão, mesmo assim eles vão, né, se colocar no lugar do outro, quem sabe poder compartilhar o que vai estar faltando para o outro. E muitas vezes a gente dá o que está sobrando para nós, né? Talvez isso não seja caridade. Então talvez esse momento de fragilidade que a gente vai passar, é que a gente vai conseguir se sensibilizar e um ajudar o outro, porque talvez a gente vai estar percebendo que todo mundo vai estar precisando, e daí todo mundo talvez vai estar se ajudando. Eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa que a gente falou hoje à tarde, né? Aliás, uma mensagem que eu mandei para vocês hoje à tarde, que falava assim, ó, presta atenção pelo que vocês estão passando, porque você pode sair disso melhor, pode, mas você pode sair disso pior. Você tem os dois cenários, não há só uma possibilidade, é sempre livre-arbítrio, é sempre escolha, porque nós podemos sair dessa observando com um olhar cristão e tentando aprender com tudo isso que a gente tem discutido, que a gente tem falado aqui no nosso grupo, né, e tentando absorver essas informações e tentando transformar isso numa coisa melhor. Agora, tem um grupo de pessoas que pode estar pensando em que passar bem por isso é passar armazenando o alimento em casa, se cuidando, vencendo as etapas do vírus, né, vencendo a segurança, né, para que você se mantenha seguro e passar pelo vírus. E depois que acabou, agora eu vou voltar, né, e vou voltar do mesmo jeito que eu era antes, ou ainda mais egoísta, ainda mais pensando em mim, né, em mim e nos meus, né, como eu sempre falo. Então a gente sempre tem as duas oportunidades de passar por isso das duas formas, né? O que a lição nos estimula, as duas leituras que nós fizemos, o que nos estimula é justamente o que a Kelly falou, né? Passar, prestar atenção, estudar, absorver, para colocar em prática, né? E eu acho que o exemplo do meu pai sobre Brumadinho é muito relevante, porque às vezes a gente não se sensibiliza e a gente acha que a gente é sensível, né? E esse mar de lama que passou sobre Brumadinho agora é um mar que tá absorvendo a humanidade toda, né? O planeta todo. E aí agora a gente está junto no processo e agora a gente se sensibiliza, mas isso deve nos mostrar, deve apontar para nós em que estação a gente está. Lembra que a gente fez na primeira leitura? Observe o seu conhecimento, observe as coisas, nas suas atitudes, nas suas tendências, na sua forma de ser e de viver e de agir, e veja em que estação que você está, né? Essas coisas chamam a nossa atenção e fazem a gente colocar o pé no chão, né? Fazem a gente colocar o pé no chão para ver a nossa real estação. Às vezes a gente pode estar achando que a gente está um pouquinho mais para frente, e é algo ainda para ser buscado, ainda não é a realidade. E realmente, Ricardo, a gente só consegue perceber, né, em qual estação a gente está quando realmente a gente é colocado à prova, né? Muitas vezes a gente se acha evoluído espiritualmente, né? Daí quando é colocado a uma prova a gente realmente percebe se a gente tem realmente, ou em qual estação a gente vai estar. Eu digo isso por experiência própria, assim, situações onde eu achei que eu estava totalmente ou equilibrado, ou evoluído, ou preparado, né, ou não, eu estudo bastante, eu participo, eu pratico, e daí de repente quando a gente é colocado à prova, a gente se desestabiliza e realmente percebe de alguma forma
a gente ainda tem muito a aprender, ou muito a ajudar, ou muito a evoluir ainda. Mais alguém a gente gostaria de comentar? Eu queria falar mais alguma coisa em respeito de tudo isso, né? Que eu falei antes de ontem que eu estava me preparando, né, gente? Eu não estou preparada para nada, nem para perder ninguém, nem vizinho, nem filho, nem irmão, nem ninguém. Eu, na verdade, dentro de mim, assim, quando a gente fala disso, eu não sei, passa assim um aperto no coração, sabe? Porque por mais que a gente tente se preparar, mas a gente nunca vai estar preparado. A gente não sabe qual vai ser a reação como é que a gente vai reagir, né? Num momento desse. Claro que com tudo isso, com tudo que a gente já passou desde a China até no Brasil, a gente já se preparou e já sabe o que vai acontecer, mas a realidade é bem diferente, né? Muito diferente. É isso. Eu espero ficar assim. Eu tento durante o dia, eu passo legal, eu passo normal, eu trabalho, até esqueço que essa coisa existe, só quando eu olho para fora, assim. Tá tudo parado, não tem quase ninguém na rua. E quando eu não posso ficar sem TV, porque não é eu que ligo, né? Não é eu que comando isso. Aí a gente lembra, mas é assim. É difícil, é muito complicado a gente saber que tudo pode acontecer e nada pode fazer. Só te preparar mesmo. Mais alguém, gente? Tá, eu vou falar só mais uma coisa que tô me pipocando aqui, eu vou fazer um comentário. Só mais um, eu acho Zeca. Só mais um. Eu acho que esse momento que a gente vai passar, que a gente está passando, como vários outros que a gente já passou, e às vezes a gente não se põe para lembrar, que nem o seu Celso falou de Brumadinho, eu acho que são oportunidades para a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo e vem estudando, e vem falando, e vem refletindo. Quem sabe com momentos assim a gente consegue olhar para o outro, além de olhar só para nós, né? E quem sabe colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Mais alguém? Nada, amiga? Mais ninguém? Povo de Deus, cadê? É que se eu for falar hoje, eu vou entrar numa... Cadê a Vandressa? Muito profunda, amigo. Acho que eu não vou aprofundar tanto hoje, não. Vou ficar aqui, tô trazendo as palavras. Eu tenho visto, eu comentei isso, não lembro se eu já falei aqui. Eu tenho a sensação que o Evangelho, desde o primeiro dia que a gente começou, ele tá vindo numa ordem cronológica, assim, incrível, assim, né? E devido a alguns acontecimentos, devido ao Covid hoje, né, algumas aprovações de ajuda, de diminuição de salário, de várias coisas, e a gente falando de caridade, e é uma reflexão muito profunda mesmo, gente, é hardcore. É uma terapia através do Evangelho, né? Sim, amigo, porque eu estava aqui trazendo toda essa reflexão, né, dessa ajuda, e daí pensando em tudo que aconteceu hoje, enfim, e pensando, eu acho que alguém comentou a respeito dessa coisa de, não sei se não, acho que eu tô viajando aqui, mas essa coisa de ajudar o próximo, e da onde vem essa ajuda, o Ricardo disse das pessoas que são mais carentes, que se ajudam mais, e a gente vê uma briga hoje para dar o mínimo de ajuda para as pessoas, sabe? E eu espero que o Evangelho de amanhã traga uma elucidação para isso, assim, porque dá uma dorzinha no coração, né? Saber que as pessoas que têm menos, elas dividem aquilo de uma maneira tão espontânea, como o Rui falou, e talvez as pessoas que pudessem realmente esticar uma mão e fazer alguma coisa, e eu não sei, é um pensamento muito, muito egóico, assim, de vou salvar primeiro a minha parte, e depois a gente vê o que faz com o resto, né? E daí a gente entra naquela reflexão que tu trouxe, inclusive, Zeca, do filme e tal, e do posto, essa divisão alimentar e da divisão de tudo.
fui longe na reflexão hoje com o Evangelho, dessa questão da divisão e da caridade, que às vezes está tão na nossa mão com pequenas coisas, mas que tem tanta oportunidade, né? Você vê, Brumadinho, ela se encheu de lama, foi devastada pela lama, muito por conta de capitalismo, né? Então, até onde a lama vai cobrir as nossas cabeças dessa vez, sabe? Até onde, assim. E, enfim, eu fui longe aqui. Às vezes eu penso que existem os prós e contras de a gente ficar se contaminando muito com informação, né? Mas eu assistindo televisão essa semana, eu vi um exemplo nítido de caridade. Porque lá em São Paulo, em vários estados do Brasil, tem aqueles restaurantes populares que vendem refeições a R$1 para os moradores de rua. Então, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E era impressionante porque assim, eles estavam com um serviço debilitado, então as pessoas não estavam conseguindo, talvez, ir trabalhar e não estavam conseguindo fornecedores para poder ter alimentação para todos os moradores de rua daquela região de São Paulo. Daí tinha a fila de moradores de rua e eu vi um exemplo nítido de caridade assistindo a TV, aonde um morador de rua pegou a marmita dele, sentou na calçada do lado de um outro morador de rua que não tinha comido ainda e deu metade da marmita dele para outro morador de rua. Então aquilo ali para mim foi sensacional, assim, foi o ápice de eu ver o quanto eu ainda sou egoísta em coisas muito pequenas, enquanto pessoas que têm uma necessidade de sobrevivência muito maior, que estão morando na rua, que estão passando fome, que estão passando frio, na falta daquilo que eles têm, que seria o essencial para a sobrevivência, né, ele olha para o lado, percebe que outro amigo também não tem, também precisa daquilo para sobreviver e divide metade daquilo que ele tem comigo. Para mim, aquilo que eu assisti naquela semana foi o ápice da semana, assim, para eu poder olhar para dentro de mim e refletir. Aí eu vejo o momento que a gente tem que praticar nossa caridade, né? Às vezes a gente acha que está praticando caridade de uma forma, mas não, às vezes a gente tem que olhar para quem tem bem menos e dar o que menos tem para o outro, porque sabe que o outro também precisa, e aquilo vai fazer toda a diferença na vida do outro. Esses tempos atrás apareceu uma reportagem em São Paulo onde um abrigo, né, para morador de rua, aí que eles estavam pegando lá que o pessoal recebia a verba, né, e que pegava sabonete, cortava para metade e distribuía para as pessoas, né. Aí o repórter chegou no morador de rua e falou, tá, mas o que você acha? Você está recebendo metade do sabonete, que eles estão desviando de dinheiro? O cara falou para ele, para quem não tem nada, a metade é o dobro. Aí deu querendo ou não, tapa na cara do cara da reportagem, né, que ele queria gerar ali conflito, né. E pegando o gancho de que vocês falaram aí, quando eu era adolescente, um amigo meu tinha um colega de escola que era espírita, e ele me chamou para participar num sábado da campanha da cesta básica, né. Então todo sábado tinha a Kombi, né, e eles iam em um bairro e saíam pedindo mantimento de porta em porta. E eu fui num bairro com eles, acho que o bairro mais pobre lá da cidade na época, e, cara, de 10 casas que a gente batia, 8 davam, né? Assim, era absurdo. E eu lembro muito bem numa vez que ele foi numa casa, a senhora pegou um pacote de feijão, abriu, colocou metade numa sacolinha e doou. Aí eu perguntei para ele, tá, mas é sempre assim? Ele falou, cara, os bairros mais pobres são os bairros mais solidários, assim. A gente arrecada muito. E isso vai de encontro com o que todo mundo está falando hoje, né? Essa questão de, às vezes, quem sofre muito, né, é a pessoa que às vezes quer ajudar mais, né? E quer ajudar mais. É que eles, por vivenciarem as mesmas experiências, né, eles entendem a dor do outro. Daí eles conseguem se colocar no lugar do outro. E é muito mais... passou fome, né? Vai ajudar quem... E para nós falar da dor do outro, ou falar que o outro está sentindo, ou a fome que o outro está passando, não seria nem válido, porque a gente não está vivenciando a mesma experiência que o outro está vivenciando. Então a gente, da nossa zona de conforto, falar de alguém que está, né, passando necessidade, seria uma coisa totalmente sem crédito nenhum, eu considero. Quem tem a ideia, né, não tem passou pela aprovação. Quero dizer para vocês, meus amigos, boa noite. E quero dizer assim que a única frase que está aqui me cutucando na cabeça é o que a Madre Teresa de Calcutá disse. Ela disse que o seguinte, quer fazer a paz mundial, vá para casa e ame a sua família.
E o que eu entendo com isso é que nesse momento ninguém de nós consegue salvar o mundo, a gente consegue só fazer o que está ao nosso alcance. E como a gente fez uma reflexão hoje no grupo das mulheres, eu queria dividir com vocês que, por mais difícil que seja lidar com essa situação, pense nos seus familiares, porque cada um deles tem uma ideia diferente, tem um jeito de conviver e reagir a isso de uma forma diferente. Então, dentro do nosso grupo, a gente pode ser o pilar da nossa casa, a gente pode ser o alicerce dentro da nossa casa, a gente pode ser o nosso ponto de apoio. Dentro do grupo, é sempre os mesmos que vêm aqui. E eu acho que a gente está numa ideia, eu não acho errado a gente pensar no outro, no todo, no que está fora. Eu acho correto isso. Mas já pararam para pensar, e dentro, o que eu posso fazer agora? O que está no meu alcance agora, nesse momento? Como a gente está trancafiado, a gente não pode bolar campanha, a gente não pode sair, é uma outra pessoa que consegue fazer algo a mais. E nesse momento eu vejo que a família necessita muito mais do nosso cuidado, do nosso zelo, do que os próprios estranhos. Porque eles têm, cada um tem a sua peculiaridade. Como é que fala a palavra? Que eu não sou boa com as palavras, que nem o Ricardo. Mas eu queria ser, um dia eu chego lá. Tem as suas particularidades, né? Que tô olhando a boquinha do Zeca mexer ali, eu consegui pescar a palavra. Então, veja bem, gente. Eu vejo aqui os meus, como cada um é diferente, como cada um tem a sua necessidade. E o que eu consigo fazer agora é ajudar eles. E eu vou fazer o máximo que eu puder, com aquilo que eu tenho na mão. Beijo, meus amores. Obrigado, Vandressa. Mais alguém, gente? Salete, Morgana, Verinha, Ricardo, Roseli, o pessoal todo que está aí. Mais alguém quer se manifestar? A Jaque, o Fábio, todo mundo que está aí. É isso, então? O Evangelho sempre nos ensinando, né? Sempre nos orientando. E eu queria propor uma situação. Nós temos um grupo grande, né? Dentro da casa. Um grupo grande de pessoas dentro do nosso centro. E muitas pessoas não estão aqui. Aliás, nós estamos com um pedacinho, né? Do centro aqui. Diante da realidade que vivemos, todo mundo parou. Algumas pessoas estavam mais organizadas antes de parar. Outras pessoas não estavam tão organizadas. Algumas pessoas têm a família por elas, né? Tem alguém, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém que possa auxiliar. Mas quantos de nós não temos, né? Então eu vou pedir para vocês, eu vou iniciar ali no grupo um bate-papo ali no grupo da casa, tá? No sentido de pedir para as pessoas que, caso tenha alguém passando por um pouco mais de dificuldade, que esteja precisando de ajuda, que interaja com a gente, né? Que interaja comigo ou com quem ela se sentir à vontade para pedir esse auxílio. E aí, de alguma forma, a gente tenta se reunir para poder ajudar, porque eu tenho certeza absoluta que tem gente que já deve estar passando por uns perrengues, né? E a gente, enquanto família, né? Enquanto casa, a gente também tem que olhar para os nossos amigos, para os nossos companheiros de vida, de seara, de trabalho na casa espírita. Tá bom? Aí eu conto com a ajuda de vocês ali nos comentários, para que a gente possa estimular essas pessoas. Às vezes a pessoa se sente inibida porque é amigo, porque está junto, faz parte do grupo e não vai se sentir à vontade para se pronunciar, né? Lógico que não precisa se pronunciar no grupo, eu até vou sugerir
que escolha uma das pessoas que é mais próxima e que se manifeste para essa pessoa, entendeu? Amiga, eu queria só abrir um parênteses bem rápido, porque naquele primeiro evangelho que a gente fez, você deu uma orientação muito boa, assim, você conversou muito com a gente a respeito das contas, o que fazer com as contas. E hoje tem uma colega nossa do grupo das mulheres, até que ela não trabalha na Casa Espírita, é uma frequentadora, e daí ela trouxe essa aflição da família, das contas para pagar, enfim. E eu não sei se, como não estava todo mundo naquele dia, naquele primeiro evangelho que a gente fez, eu acho que seria bem legal que você conversasse com as pessoas e ajudasse a orientar as pessoas para não o desespero do que conta pagar, o que para as pessoas ficarem um pouco mais orientadas, assim, porque foi muito legal aquela tua primeira conversa do primeiro evangelho, que eu acho que seria válido passar para todo mundo, assim. Tá bom. Vou mandar lá no grupo também, eu mando um áudio, de repente gravo um vídeo, alguma coisa assim, posto lá no grupo. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todo mundo. Deus abençoe a vida de todo mundo aí. E até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Tá bom? Fechou. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, galera. Gente, acessem aquele link que eu falei. É uma experiência bem bacana, tá? Manda lá, Zeca. Tá aqui no. Eu vou mandar pro Ricardo e o Ricardo passa pra geral. Tá? Eu vou explicar o que é lá. Abração pra todo mundo. Tchau. Tchau, meu pai. Fica com Deus. Tchau, Roseli. Beijo. Beijo, amiga. Tchau, tchau. Quero ouvir tua voz, Roseli. Quero ouvir tua voz. Beijo. Beijo pra você.